Aí outro ponto que a gente tem que avaliar dentro dessa questão da avaliação respiratória no adulto, tá? É a relação entre a inspiração e a expiração. Então, quando a gente faz uma se vocês quiserem, vocês podem testar aí, fazendo uma inspiração e uma expiração normal, vocês vão perceber que a inspiração, ela é muito mais rápida, o tempo dela, do que a tá? Então, vamos lá, vocês puxam o ar, soltou. Vocês vão perceber que a expiração, ela demora mais tempo. Então, isso que significa essa questão de relação, tá? Relação ins, ex, 1 para 2, tá? Porque enquanto a inspiração, ela demora um tempo, vamos supor 1 segundo para acontecer, a expiração, ela demora 2 segundos para acontecer totalmente. E num paciente, por exemplo, que está com esforço respiratório, a gente vai ver que a frequência respiratória dele aumenta, então geralmente a expiração também vai ficar curta, então ele vai respirar mais rápido, tá? Então a gente observa essa questão do ritmo respiratório também, certo? Outro padrão que a gente vai observar é o padrão respiratório, tá? Então assim, a maior parte das pessoas tem o padrão misto, tá? Bebezinho geralmente tem um padrão diafragmático, que é o quê? Quando puxa o ar, né, durante as incursões respiratórias, puxar e soltar o ar, é onde vai ter a movimentação. Então, no bebê, por exemplo, se vocês observarem, o bebê ele vai ter um movimento muito mais diafragmático, ou seja, quando ele puxa o ar, movimenta mais a região da barriga ali, né, do abdômen, certo? Já uma pessoa que está mais adulta, né? O adulto ele já vai ter um padrão mais misto, ou seja, a gente vai ter, se a gente observar a nossa respiração ou de algum parente nosso aí que estiver por perto, a gente vai ver que quando puxa o ar naturalmente vai mexer tanto a região abdominal quanto também a região costal. Já o padrão costal vai ser uma respiração mais comum em pessoas que estão, né, com maior dificuldade respiratória. E pessoas que estão normais, assim, acaba tendo o padrão mais misto mesmo, tá? A expansibilidade torácica, então, diz em relação à mobilidade ali da caixa torácica quando puxa o ar. Então, a pessoa puxa o ar, a caixa torácica, ela vai expandir, certo? E quando solta, ela vai retrair, digamos assim, tá? Então, a gente tem que observar nos dois hemitórax, né, se vai estar expandindo igualmente, porque isso pode estar relacionado a algumas patologias que vai estar acometendo as estruturas que são responsáveis, né, pelo movimento respiratório, seja a musculatura, seja a própria caixa torácica, né, então isso vai gerar uma assimetria dessa expansibilidade torácica. Então, vamos supor que às vezes tem um pulmão que ele está com foco de pneumonia, às vezes no pulmão direito, ou um tumor no pulmão direito, tá? Então, a pessoa às vezes vai respirar, a gente vai ver que vai expandir mais o lado esquerdo e menos o direito. Então, isso é uma avaliação que a gente tem que fazer uma inspeção mesmo para ver esse movimento. Outro ponto importante para estar fazendo a avaliação respiratória, então, é a avaliação da tosse, tá? Então, aqui, a gente vê uma tosse eficaz é quando a gente percebe dentro de uma tosse eficaz, quando a pessoa consegue tossir, ter uma boa contração aqui abdominal e ela consegue expelir a secreção, tá? Já uma tosse pouco eficaz, ela vai tossir, a secreção vai subir aqui um pouquinho, mas ela não vai chegar a expelir. Uma tosse ineficaz, então a pessoa ela não consegue ter força para tossir, tá? Seria uma tosse mais ou menos assim. Sabe? Que a pessoa tosse, mas não consegue fazer uma contração abdominal efetiva, certo? E daí tem outros dois parâmetros, que é uma tosse seca ou improdutiva, ou seja, a tosse seca é quando tem, então, essa questão de não ter secreção, tá? Então, a pessoa vai tossir, como eu tossi agora, tá? E não tem secreção, é uma tosse seca. Já a produtiva é aquela tosse que a gente vê que é carregada, né? Que a pessoa tosse e você percebe ali que tem uma quantidade boa, assim, de secreção, certo? Então, a gente vai avaliar a tosse do paciente nessas duas questões, seja ela a eficácia dela, ou seja, se ele tem força
para estar tossindo, expelindo a secreção, movimento abdominal, de contração abdominal, e se essa tosse é seca ou produtiva. Tosse produtiva, que é uma tosse que tem secreção, ela é bem característica de também pneumonia, por exemplo. Tosse seca, um exemplo aí, né, coronavírus, né, e um outro exemplo também de tosse seca são as tosses alérgicas, né, que é o meu caso, minha gente.